É imensurável a dor de não passar num processo seletivo, não é mesmo? Ainda mais, eu fico pensando naquelas pessoas que têm uma necessidade maior, estão precisando de emprego, eu estou por muito tempo procurando emprego e continuam recebendo não num processo seletivo. Se pra mim, que sempre tive boas condições, já era triste, só consigo ter empatia com você, mas vai ficar tudo bem. Eu vou passar 3 dicas que eu acho que me ajudaram a lidar melhor com a situação. Não tô falando que vai superar essa dor, mas que talvez você possa se cobrar um pouco menos, ou que você fala assim, tá bom, legal, vamos pro próximo e não vou perder energia, não vou deixar de ficar aplicando por outras vagas ou fazendo outros processos seletivos, tá bom? A grande realidade é que eu passei muito por isso, principalmente no começo da jornada. Eu lembro do meu primeiro processo seletivo, cara, isso foi uma história foda. Foi numa empresa de private equity, uma empresa assim super elitizada na Faria Lima, escritório maravilhoso. Foi um processo seletivo presencial que a gente foi com 50 pessoas. Eu era o mais novo, eu tinha 18 anos na época, foi o primeiro processo seletivo. E só tinha uma galera assim, tipo nível ITA, que é uma das melhores faculdades de engenharia do país, USP, etc. Tudo de 23 e 24 anos na época. Intimidou muito, né? Eu não tinha aqueles conhecimentos que hoje você vê nos vídeos de processo seletivo. E eu fui facilmente, não manipulado, mas eu fui facilmente intimidado por outras pessoas ali dentro. Um ambiente super hostil, mercado financeiro, Faria Lima, todo mundo querendo, é a maior empresa do setor de private equity hoje no Brasil. E eu falei, caraca, que maluco. Então você entrava no escritório, o cara todo fabuloso, pé direito, alto, lindo, maravilhoso. E eu de terninho, né, obviamente, tinha comprado meu primeiro terno pra ir trabalhar. Nossa, que vergonha que eu tenho de mim. Não consigo me imaginar. Vocês conseguem me imaginar eu de terninho indo trabalhar todo dia? Acho que não era pra mim, ainda bem. Enfim, daí entrou um processo seletivo. Mano, era o dia inteiro de processo seletivo. Foram 2 dias, tive que faltar na faculdade esses 2 dias pra cumprir todas as etapas do processo seletivo. Começava acho que às 9 da manhã e terminava às 6 da tarde, 2 dias. Então tinha dinâmica de grupo, tinha entrevista com gestores, com os RHs, tinha várias dinâmicas de grupo, aliás, tinham 3 ou 4. E separaram em grupo ali a gente, grupos bem mesclados entre pessoas de diferentes faculdades, diferentes idades e tudo. E eu mandei muito mal, assim. Tinha uma galera que sabia muito mais técnico que eu, sabia tudo mais do que eu. E na hora de apresentar, eu tava super nervoso. Foi horrível, assim. Tipo, se pensa que tudo que for deu errado ali. Tava super nervoso, só queria sair e chorar, tá ligado? Falei assim, mano, não deu, certeza que eu não passei. Não passei mesmo. Não passei mesmo. E acho que assim foi os próximos 10 processos seletivos até eu passar no primeiro, que foi na Johnson & Johnson. Por incrível que pareça, eu não estagiei lá, eu ia entrar na área de finanças, também não consigo me imaginar lá. Mas eu passei na XP depois e fui pra XP além da Johnson. E cara, é muito dolorido, assim, tipo, principalmente, naquela época não foi tão dolorido, porque eu tava no começo de processo seletivo. Então, como é o primeiro emprego, é normal você tomar mais nãos. Mas conforme você vai avançando na sua carreira, quer mudar de emprego, você trabalha numa empresa que você não gosta, quer mudar da empresa, e você tem aquela pressão, tipo, mano, eu não aguento mais trabalhar aqui, eu quero mudar de empresa logo. E daí você começa a tomar um monte de não, isso abala muito sua confiança, tanto pro seu trabalho atual, quanto pro futuro trabalho que você vai escolher. E às vezes dá vontade de desistir e falar assim, cara, vou tirar um ano sabático. Acho que muitas pessoas tiram um ano sabático por causa disso também, né? Tentam outros empregos, não conseguem, tiram um ano sabático e não aguentam mais trabalhar. Mas eu, pelo menos, nunca perdi essas forças. E aí uma primeira dica pra vocês é porque você tem que ter um trabalho paralelo. O YouTube é meu trabalho paralelo. Eu tenho emprego CLT, faço conteúdo pro YouTube, maravilha. Tô procurando trabalho, como já aconteceu em diversas vezes que aconteceu durante o período desse canal. Cara, eu falei assim, mano, mesmo se eu me demitir, eu tenho uma renda vindo do YouTube, eu consigo pagar minhas contas, então tá tudo bem. Então eu me preocupava menos se por acaso eu saísse do meu emprego, fosse demitido, ou quisesse procurar outro emprego e tomasse vários nãos. Eu tinha outra coisa para tomar meu tempo do meu dia, eu sabia que tinha uma outra atividade que eu poderia ter e gastar até mais energia, dar um foco aqui no YouTube adicional. Então isso me tirou um pouco da pressão de ter um emprego, de não ter um emprego e ficar sem dinheiro e sem fazer nada em casa. Então essa é a primeira dica que eu tenho a dar para vocês. Mas nem todo mundo tem emprego paralelo ou tem essa vontade de ter um emprego, um projeto paralelo que gere uma renda para vocês. E tudo bem, tá? Não precisa disso. Eu acho que é legal, eu gosto de viver nesse modelo porque me traz um pouco mais de segurança. Mas enfim, teve um processo seletivo em particular
que me pegou muito, tá? Que doeu muito. Porque o YouTube, como eu sempre sinalizo, é algo que eu imagino muito para um futuro meu e que eu gostaria muito de trabalhar com isso, no futuro só com isso, produzindo conteúdo. E eu participei de um projeto de aceleração para criadores de conteúdo de um banco. Não vou citar quais são, mas você pode ver aqui no canal, porque eu já mencionei isso algumas vezes. E eu não passei nem da primeira fase, tipo, tinha uma série de 3 mentorias, primeira fase, mais 3 mentorias, segunda fase, e eles iam contratar 2 pessoas ali do meio. Eu não passei nem da primeira fase. E eu claramente, eu consegui enxergar ali naquele projeto que eu tinha um melhor conteúdo, a melhor qualidade, eu sabia falar bem, já tinha uma aderência aqui com a câmera, já sabia falar com vocês, ou pelo menos ter menos vergonha ali do que eu falava, mas eu não consegui passar e me doeu muito, porque eu criei uma expectativa muito grande em cima, falando que essa poderia ser minha grande oportunidade para virar um criador de conteúdo full time, que eu poderia trabalhar isso 8 horas por dia, mas não rolou. Então, eu acho que foi aí, como fosse uma dinâmica de grupo, um processo seletivo que eu não passei, criei muita expectativa em cima. Então não crie expectativas sobre processo seletivo. E vários de vocês já me relataram, tá? Que, nossa, eu era perfeito para a vaga, a empresa era perfeita, tinha tudo para dar certo e não passei. A grande realidade, aí vem a segunda dica para vocês, é que pode ser que não era tão perfeito quanto você imaginava, tá? Pode ser que para você era perfeito, mas para a empresa não era perfeito ter você. E eu acho que foi o que aconteceu nesse caso. E é claro que quando a gente está nessa dor de processo seletivo, essa raiva, essa angústia, a gente acaba culpando. Nossa, mas a empresa não tem critérios, mas a empresa não fez um bom processo seletivo, ela não conseguiu ver que eu sou a melhor alternativa para eles. Por muitas vezes é verdade, mas tem que se colocar num papel, às vezes de humildade, falar assim, será que eu não sinalizei quem eu era para a empresa? Que a empresa não sabe quem você sabe quem é a empresa, mas a empresa não sabe quem você é. Será que você demonstrou o seu melhor ali para entrar na empresa, fez o melhor no processo seletivo? Eu olhando para trás nesse processo que eu fiz, eu poderia ter participado mais, perguntado mais, ser mais ativo nos grupos ali que acredito que ia ser melhor para me posicionar. Enfim, criado melhores conteúdos, poderia ter dado uma gás adicional, ter feito mais vídeos. Enfim, não deu certo, acontece, a gente tem que olhar com um certo olhar reflexivo também. Mas é importante entender, às vezes a empresa também não tem critério, tá? Às vezes o processo seletivo é ruim, às vezes foi injusto, às vezes quem foi contratado foi o filho do dono ou foi o amigo do filho do dono, e acontece muito, tá? O mercado, ó, irmão, não sei se chegou agora, né? Tá na faculdade aí, tá na faculdade, tem aquele pensamento liberal, mas irmão, vou te contar um segredo agora que vocês vão se surpreender muito, muito mesmo. Vem cá, ó. Eu vou te contar que meritocracia, irmão, não existe, tá bom? Não existe. Então, principalmente no mercado de trabalho, você vai passar por várias situações que você acha injusto. Então, quanto antes aceitar que isso não existe, pelo menos vai te dar um confortinho no seu coração. E você vai entender melhor como o mundo funciona, né? Porque a sua vida aí, a vida não é um morango não, tá? Então fica de olho aí e seta as suas expectativas direito, porque leve em conta essas injustiças da vida. E agora uma outra dica fundamental agora para você desenvolver melhor a sua carreira é: não passou num processo seletivo? Tá tudo bem. Entre em contato com a empresa, manda um e-mail lá, o e-mail que vier negativa para você, fala assim, pô, tudo bem, vocês poderiam me dar um feedback mais personalizado porque eu acabei não passando? É claro que 9 das 10 empresas que você perguntar não vão te responder, mas uma talvez te dá um feedback. Putz, a gente até gostou de você, mas você não tem uma experiência ou você não tem uma característica X. Você pode trabalhar nesse aspecto depois, com calma. Então, pelo menos, se pedir esse feedback, demonstra uma maturidade sua para a empresa. Você pode participar de novas vagas no futuro e você pode melhorar como pessoa e como candidato, como empregado ali numa empresa, caso você queira também. Então, guarda essa dica no bolsinho e use quando você achar certo. E agora vamos lá. Agora eu vou dar a dica mais prática aqui para vocês se sentirem um pouco menos pior, né? Eu diria, depois de não passar num processo seletivo. A primeira delas, que acho que para mim que cria o conteúdo é muito boa, é uma dica muito idiota, cara. Mas eu fico imaginando eu contando uma história de um dia que eu não fui aceito numa empresa que eu gostava muito num podcast.
Coisa que eu já faço aqui nos vídeos, né? Eu conto uma história, vanglorizo uma vez que eu não passei no processo seletivo, mas me dei melhor depois. Sendo que no momento foi difícil pra caralho. Irmão, foi muito difícil. Muito difícil. Fiquei triste, tá tudo bem. Mas eu me imagino contando num podcast, sabe? Tipo, olha, teve um dia que uma vez que não me aceitaram nessa empresa, eu fui lá depois e passei na concorrente, virei o melhor funcionário. Porra, que história legal, tá ligado? Então eu fico me imaginando contando essas histórias aí. Vai que isso te dá uma motivada adicional ali pra você não se sentir tão mal. É que nem aquela história que eu conto direto no canal, que eu reprovei numa matéria da faculdade de estatística, e eu conto que foi uma das melhores experiências, e foram mesmo, assim, na época foi uma bosta não ter passado, mas me ensinou o valor de estudar, então me trouxe muitos aprendizados não passar numa matéria. E você pode utilizar de aprendizados, é claro, isso vai ser muito a longo prazo, para você identificar o valor de você não ter passado em um processo seletivo e ter melhorado em alguma questão sua. Então sempre tente formular uma historinha por que você não passou e tentar melhorar e trazer alguma coisa de bom além disso. Outra dica, aí é uma dica que eu chamo da dica Big Brother, tá? Qual que é essa dica Big Brother? O Big Brother no mundo ele foi feito para nos iludir. Então eu fico pensando assim, cara, eu assisto o Big Brother para esquecer o quão ruim a vida é, ou para quantos boletos eu tenho que pagar na próxima semana. Quando eu tô assistindo Big Brother, pra mim o que só importa é as tretas do Big Brother. Eu adoro isso, sendo bem sincero, eu adoro isso. Então, a minha dica é, se iluda um pouco. E como que você vai se iludir nesse caso? É você falar assim, putz, essa empresa não era pra mim, ainda bem que eu não passei. Porque por algum motivo, pensa que o destino, e eu não sou muito dessas porra de destino, mas pensa assim, o destino me tirou dessa. E isso seria muito bom, tá? Eu acho que várias empresas que eu não passei, eu fico olhando hoje e fico imaginando, nossa, se eu tivesse entrado lá, realmente eu não teria gostado. Ainda bem que eu não entrei. Então eu tento mentir pra mim mesmo, pra gente criar o fator da dissonância cognitiva, pra gente mentir pra nós mesmos, pra gente se confortar com a dor. Pelo menos não dói tanto. Então é uma dica meio bosta? É uma dica meio bosta, mas ela funciona demais, velho. Demais. E ela funciona ainda melhor quando ela vem com a terceira dica, agora pra você se sentir melhor, que é você usar desse sentimento como uma vingança. Então, imagina, todas as dicas se complementam muito bem, tá? Aquela vingança saudável, claro. De você, puta, não passei no processo seletivo do Itaú, por exemplo. Então, cara, vou dar de tudo, vou passar no Bradesco, vou ser um puta funcionário no Bradesco. No dia que o Itaú quiser me contratar, eu vou falar, não. Não, eu sou o melhor profissional da área, não vai me contratar porque vocês me negaram. Então aquela vingança saudável. Então usa isso pra te dar aquele gás adicional. Claro que você não pode ficar remoendo isso pra sempre. Meu Deus, não passei lá, vou ficar com raiva pra sempre, nunca vou trabalhar lá. Não, tô falando isso só pra te motivar a conseguir um próximo emprego. Quando você conseguir, fica suave, mas utilize desse sentimento, né? Minta que isso não era pra você mesmo e que você vai usar desse não como uma força adicional. Pouco clichê? Pouco coach essa dica? Não sei, foi um pouco coach? Me deixa nos comentários se foi um pouco coach. E me fala, qual que foi o processo seletivo? Queria ouvir de vocês. Eu contei minha história, que eu não passei no processo seletivo, fiquei bem triste agora recentemente. Me conta aí, qual que foi o processo seletivo que você mesmo está assistindo esse vídeo, não passou e por quê? E por que você ficou triste, você ficou bravo? Me conta uma história legal aí, gostaria de ouvir de vocês, tá? Então comenta lá no meu Instagram, comenta aqui embaixo também. Eu vou ficar muito feliz da gente compartilhar nossas histórias, beleza? Ah, e deixa eu te falar também, pô, do grupo do Discord. Você pode mandar lá a mensagem também. Grupo mais de 1.300 pessoas que tem o mesmo interesse que a gente, consome esses conteúdos que nem vocês aí, me assiste no YouTube, entrou no grupo do Discord, vamos trocar uma ideia lá. Eu vou ficar ativo na hora que eu lançar esse vídeo, eu vou ficar ativo lá, comentando a história de vocês, a gente trocar uma ideia. Então entra lá no grupo, o link tá na descrição, o primeiro link. Espero que tenham gostado e boa sorte nos próximos processos seletivos, beleza? Fui!